tarde a todo mundo que está ouvindo a gente aí aqui na centro de Porto Alegre, esquina Democrática. Todo mundo que está aí se juntando, comprando os ovos de Páscoa agora para domingo. Uma boa tarde. Esse clima gostoso nosso aqui de outono. Nós passamos aí um calorão muito forte nesse verão. Graças a Deus por esse clima muito gostoso que nós temos agora. Pessoal, estou vendo que o pessoal está todo mundo se reunindo, indo comprar ovos. E nós cumprimentamos uns aos outros. E nós dizemos para todo mundo assim, olha, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Muitas crianças já estão esperando o dia de amanhã, esperando como se isso fosse a Páscoa em si. Mas eu queria dizer para vocês que não. A Páscoa não é o comércio. A Páscoa não é o chocolate. A Páscoa não são os ovos. A Páscoa não é os presentes. A Páscoa não é os doces. A Páscoa não é o que o nosso comércio do nosso país se reúne para vender para as famílias. Não é o que as crianças esperam de forma ansiosa durante o começo do ano, ansiosos que cheguem amanhã de domingo para brindar os seus chocolates, os seus doces. Não é o que o casal de namorado oferece um para o outro, uma caixa de bombom aí da Cacau Show. É muito gostoso, mas isso não é a Páscoa. É muito bonito, mas isso não é a Páscoa. Não é errado em si, mas isso não é a Páscoa. Tudo bem, Jackson? Legal. Entendi e concordo que não é a Páscoa. Então, o que é a Páscoa? O que é a Páscoa? O que é isso que nós tanto falamos e não conhecemos? Segundo a Bíblia, em Êxodo capítulo 12, a palavra Páscoa quer dizer passagem. O povo de Israel estava preso lá no Egito. Deus falou para eles se reunirem, matarem um cordeiro, assar a carne do cordeiro, passar nos umbrais da porta o sangue e comerem aquela carne, comemorando a saída do Egito. A saída do povo do Egito é a Páscoa, é a passagem. Tudo bem, Jackson, mas o que isso tem a ver com os dias de hoje? Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus foi traído numa quinta-feira, enquanto ele comemorava a Páscoa com os discípulos. Ele estava com os homens, com os seus amigos, ele foi traído, ele foi maltratado, ele foi espancado, bateram nele, cuspiram nele, e às 9 horas da manhã de uma sexta-feira, ele foi crucificado como um criminoso. Logo depois, ele morre. E ao domingo pela manhã, ele ressuscitou, provavelmente às 7 horas da manhã. Jesus foi morto em uma Páscoa. Paulo vai falar na sua primeira carta aos Coríntios que Cristo é a nossa Páscoa. Resumindo, pessoal, a Páscoa não é o chocolate, a Páscoa não é o doce, ainda que isso seja algo bom. A Páscoa é Jesus. A Páscoa é Jesus. Em primeiro lugar, a Páscoa, segundo Êxodo, capítulo 12, é um livramento de morte. Eles tinham que matar o cordeiro, pegar o cordeiro e sacrificar o cordeiro. E a morte daquele cordeiro iria simbolizar a vida deles, e que eles foram livres da morte. Da mesma forma como eu, comigo e contigo essa tarde. Vocês são pecadores e eu também sou. Nós somos miseráveis. Nós merecemos o inferno. Você é pecador, você é imundo e eu também. Mas Deus
Deus, de forma amorosa, de forma graciosa, se entregou por nós. E a morte desse Cordeiro, a morte de Jesus, é a nossa vida. A morte de Jesus é a nossa vida. Então, em primeiro lugar, a Páscoa é o livramento da morte. Todos que estão aqui passando na esquina democrática, vocês que estão me ouvindo, vocês têm pavor da morte. Vocês podem falar que não, pode falar que a morte é algo legal, mas fato é que todos que estão aqui têm pavor da morte. Muito se fala acerca da morte. A morte é a coisa mais certa da tua vida. Não é certo que vocês vão ter um carro. Não é certo que vocês vão terminar a faculdade. Não é certo que vocês vão se casar. Mas é certo que vocês vão morrer. Mas a Páscoa é o livramento da morte eterna. Todos aqueles que têm um filho, eles não morrem eternamente. Todos aqueles que têm Jesus, que se rendem aos pés de Jesus, que se arrependem dos seus pecados, esses não morrem eternamente. Interessante que não é o Cordeiro vivo que livra da morte. É o Cordeiro, em Êxodo capítulo 12, morto. O Cordeiro morto livra da morte. Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu pelos teus pecados, que morreu pelas tuas faltas, que morreu por aquilo que você nem mesmo se perdoa. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo morreu na mão de pecadores. A única vez que Deus se fez homem, a única vez que Deus se fez homem, ele foi morto. A única vez que Deus se fez homem, ele foi morto. Isso mostra o que nós faríamos se nós pudéssemos chegar até Deus. A humanidade odeia a Deus. Spurgeon dizia que isso é uma prova de que nós odiamos a Deus. Em segundo lugar, a Páscoa, ela é um abrigo debaixo do sangue. Aqueles homens matavam o cordeiro e eles colocavam nos umbrais da porta, e o anjo da morte iria passar e não iria matar eles. Assim são todos aqueles que são perdoados pelo Cordeiro de Deus. Eles estão escondidos no sangue de um homem puro que morreu pelos seus pecados, que morreu pelas tuas faltas. Lutero dizia que na morte de Jesus houve uma grande troca. Deus pegou o teu pecado, Deus pegou a tua imundícia, Deus pegou as tuas faltas, Deus pegou as tuas misérias, e Ele trocou com a beleza, com a santidade, com a justiça dele. Portanto, o clamor do Evangelho é que você se arrependa dos seus pecados e se volte a Deus com tristeza pelas suas faltas. Em segundo lugar, a Páscoa é o abrigo do sangue. Aqueles homens estavam escondidos dentro das suas casas, e eles não foram mortos pelo anjo da morte, porque o sangue estava nas suas portas. Somente aqueles que estão guardados pelo sangue de Jesus, do Cordeiro que foi morto, não provarão a morte. Em terceiro lugar, a Páscoa é um alimento. A Bíblia vai dizer que eles matavam o Cordeiro e eles se alimentavam do Cordeiro. Eu pergunto para vocês aqui essa tarde, o que vocês têm comido todos os dias? O que tem sido servido pela
corrupção do mundo, lutas, guerras, adultério, briga, discussões, dissensões, mas Cristo é o verdadeiro alimento. Jesus é o verdadeiro alimento. Jesus é o único alimento que satisfaz a alma do homem. Dentro de vocês, dentro do coração de vocês, tem um buraco, um vazio do tamanho de Deus. E somente Deus pode preencher. Vocês podem correr em qualquer alimento. No adultério, na mentira, nas drogas, nas coisas boas e ruins desse mundo. Mas isso não substitui. Ninguém mandou você botar Ele é o verdadeiro alimento. Você manda aqui tomar no rabo mesmo. Ninguém você mandou botar nele. Agora vem provar. A Páscoa, em quarto lugar, é o momento de lançarmos fora todo o fermento. Não, A senhor. Bíblia compara o fermento com o pecado. É dia de lançarmos fora todo o pecado. É dia de lançarmos fora toda a imundícia. O amor de Deus para os homens é esse. Se arrependa dos seus pecados com tristeza e volte-se para Deus com fé. Esse é o clamor do Evangelho. Esse é o clamor da Bíblia. De todo homem que pensa que é perfeito, que pensa que é inteligente, que pensa que é alguma coisa, abandone o seu pecado e volte para Deus com fé. Vou pegar uma enxada que eu faço. Vou pegar das 7 da manhã às 6 da A noite. Páscoa, ela é o momento de lançarmos fora a nossa hipocrisia. Vocês podem enganar uns aos outros. Vocês podem enganar a esposa de vocês. Os filhos podem enganar o pai pode enganar a mulher o marido. Mas a Deus, nós somos pecadores. Somos falhos. E somente a misericórdia de Deus para sermos resgatados e perdoados. Quem te engana a mulher para bater? Te engana a mulher? Tu não podia enganar umas mulheres? A pergunta para vocês aqui essa tarde: qual tem sido o alimento que tem sido servido na tua casa, na tua família? Mas tu vai levar? Que tem sido servido? Tu leva? Como está a sua vida? E o que eu estou falando aqui, eu não estou advogando essa camada de pastores corruptos e ladrões que nós temos no nosso Brasil. Tu é filho! Deus não é obrigado a cumprir mentiras feitas em nome dele. Deus é santo e ele está voltando. Jesus vai voltar e vai salvar aqueles que se arrependerem e vai julgar os incrédulos. Isso é a Páscoa. Tu é filho como? Todos aqueles que querem se arrepender dos seus pecados, Tu é filho como? querem pedir perdão dos seus pecados. Aonde você está? A mentira que tu Não tá há necessidade falando. de você vir aqui. Que tá Aonde direito, você papai. está, vocês podem orar e pedir perdão pelos pecados de vocês. Aonde vocês estão nesse momento? Aonde você me escuta nesse momento? A tristeza, a depressão é uma consequência do nosso estado de pecado. O homem virou as costas para Deus. A humanidade, a sociedade vive alheia a Deus. Por isso que a criminalidade cresce. Por isso que as leis não são suficientes para frear o homem na sua maldade. Somente o Evangelho. Somente o Evangelho muda e transforma o homem. Aonde você está, meu amigo?
Aonde você está? Se arrependa do seu pecado, com tristeza, porque o Cordeiro morreu por você. O Cordeiro morreu pelos teus pecados. Jesus morreu pelos teus pecados. Jesus morreu pelas tuas misérias. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e Ele pode perdoar as tuas falhas. Hebreus capítulo 4 diz que Ele intercede por nós junto ao trono de Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro intercessor. Um homem iria a julgamento. Aquele homem chegou para um amigo seu. Ele estava desesperado, ele estava angustiado. E ele chegou para um amigo e disse assim: meu amigo, eu vou ser julgado e possivelmente serei morto. Tu pode ir comigo dentro do tribunal. Tu pode ir comigo e segurar a minha mão quando eu for condenado, quando o juiz bater o martelo, porque eu mereço ser morto. Aquele amigo olhou para ele e disse assim: eu não tenho como ir contigo, mas eu posso te emprestar as minhas roupas, o meu terno, as minhas calças, meias, uma roupa elegante, e você escolhe, e tu pode entrar dentro do tribunal bem vestido. Aquele homem disse assim: tudo bem, me ajuda, mas eu preciso que alguém entre comigo no tribunal. Ele chegou para o segundo amigo e disse: cara, eu estou indo a julgamento, tu pode entrar comigo no tribunal. O segundo amigo olhou para ele e disse: olha, eu não posso ir contigo lá, mas eu vou contigo até a porta. Eu posso ir contigo até a porta do tribunal. Aquele cara olhou para ele e disse: olha, não é tudo, mas já me ajuda. Aí ele chegou para o terceiro amigo dele e ele disse: eu quero que alguém entre comigo no tribunal, vou ser julgado. O terceiro amigo olhou para ele e disse: não somente entrarei contigo no tribunal, como vou advogar a tua causa, e você não vai ser condenado. O primeiro amigo é o dinheiro. O dinheiro compra roupa, o dinheiro compra posição social, o dinheiro compra status, o dinheiro compra um lugar na sociedade de destaque, o dinheiro compra voto, o dinheiro dita as cartas marcadas, o dinheiro faz tudo isso, mas o dinheiro não pode ir conosco no tribunal perante o Senhor. O segundo amigo são os familiares, são os amigos. Eles são boas pessoas, eles nos amam, mas eles vão até a porta, eles não podem ir no tribunal, eles vão até o hospital, eles vão até o cemitério, mas eles não entram no tribunal. Mas o terceiro amigo é Jesus Cristo. O terceiro amigo chama-se Jesus. Ele entra conosco no tribunal. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Ele, isso mesmo. Grite o nome dele. O nome dele é Jesus. Todos. Pode até ser, meu amigo. Obrigado. Deixa aqui que depois eu conto. Tudo bem. Deus abençoe vocês. Jesus é o terceiro amigo. Jesus é o terceiro amigo. Ele entra aonde o teu dinheiro não entra. Nós não estamos aqui atrás da tua mixaria, atrás do teu dinheiro. Obrigado. Nós não estamos aqui atrás do teu dinheiro, atrás do teu salário. Nós estamos aqui falando para vocês que Jesus é o único que salva o homem dos seus pecados. E nós vivemos em uma sociedade onde estamos alienados disso. Estamos preocupados e correndo atrás de muita coisa. Mas somente Jesus salva e perdoa os homens. Nós estaremos aqui do lado, pessoal. Quem quiser ter
saber mais sobre Jesus, procure alguém que saiba a camiseta da Igreja Vintage 180. Amanhã, às 19 horas, nós temos um culto com batismo e com ceia na Sertório 4171. Queremos convidar a todos. Todos são bem-vindos. Lembrando